Com o passar do tempo, a humanidade começou a crescer cada vez mais, começando a faltar comida e coisas básicas, fazendo com que as pessoas roubassem e matassem para sobreviver. O ar em algumas áreas do planeta começou a ficar tóxico, devido à grande quantidade de poluição. Atualmente há 20 bilhões de pessoas na Terra. As pessoas que moravam em Bangladesh perceberam uma ilha flutuante, vindo do Oceano Índico em direção à costa. Os geólogos encontraram um monumento gigante na entrada de uma estrutura de pedras, que mais tarde descobriram ser um labirinto. Na porta do labirinto, surgiu um ser celestial, com aparência angelical, dizendo que após 777 dias, as portas seriam fechadas e somente aqueles que conseguissem completar o desafio sobreviveriam à purificação, assim sendo levados a um novo lugar, onde não sofreriam mais. No monumento, seguiam escritas as seguintes regras: pode-se entrar em grupos, mas a partir do portal, será cada um por si. Chegue ao centro do labirinto e será salvo. Uma vez que dado a data e que tudo estava pronto, as portas estavam abertas e o mundo todo poderia entrar para desbravar o que há diante daquela entrada. Todos podem tentar, contanto que cheguem à salvação. Torça para que a sorte esteja com você. Após a entrada de um grupo de pessoas, todos se depararam com dois caminhos, um claramente mais longo, seguindo o caminho da direita, e à esquerda, uma grande parede. A grande maioria das pessoas foi para o lado direito, pois o caminho possivelmente seria mais seguro, já que conseguiam ver relativamente longe e não avistaram nada que pudesse oferecer perigo. A pequena parcela de pessoas que foram para o lado esquerdo se depararam com um grande paredão e uma passagem enorme para a direita. Seguindo o caminho, se depararam com uma bifurcação. Não era possível ver o fim da que estava em sua frente, mas sabia-se que a de sua esquerda seria um grande caminho, pois havia uma leve brisa vindo do tal lado. Algumas pessoas que foram em frente, antes de seguir para o lado esquerdo, se depararam com uma parede e logo voltaram. Porém, um garoto decidiu se aproximar mais e checar as extremidades da parede. Chegando lá, se deparou com algumas coisas jogadas no chão. Havia uma corda, comida e algo parecido com um antibiótico. Ele decidiu se deitar ali mesmo, pois estava anoitecendo e claramente ali iria ser um lugar muito frio. Por estar em um canto isolado, conseguiu passar a noite sem muitos problemas. Ao amanhecer, seguiu para o mesmo caminho dos outros, e ao cruzar um gigantesco caminho levemente curvado, foi reparando que no chão havia ossadas de pessoas e que pareciam recentes. Não encontrou nenhuma pessoa viva durante o caminho, até que chegou em uma saída, com 4 caminhos, 2 à esquerda, um indo em frente, outro voltando e 2 à direita, também em direções contrárias. O garoto, chamado Clark, decidiu então utilizar de uma estratégia para não se perder. Ele iria seguir uma ordem repetitiva de caminhos para que, caso ele não chegasse a lugar algum, poderia voltar apenas refazendo passos simples, sem precisar lembrar por onde passou. Sua primeira tentativa foi a de ir à parede mais próxima do centro seguir à direita. Depois de algum tempo de caminhada, Clark chegou a outro paredão. Novamente, decidiu vasculhar os cantos e, por incrível que pareça, era seu dia de sorte. Ele achou uma mochila cheia de comida e com algo semelhante a um sinalizador. Porém, já que estava impedido de continuar, decidiu voltar de onde tinha partido. Novamente na bifurcação, agora ele decidiu seguir uma estratégia parecida, porém para outro lado. Então o garoto se gruda à parede e segue para sua esquerda. Passou por uma entrada que decidiu ignorar, já que estava focado em apenas seguir o caminho pré-definido. Posteriormente, chegando em mais uma bifurcação, ele novamente foi até a parede mais próxima do centro, mas como só havia uma passagem para a direita, ele decidiu voltar e ir para a passagem que seguia para a esquerda. Se deparou com vários caminhos, mas firme em sua estratégia, decidiu ir pela direita dessa vez, pois ele parecia ter avistado uma criatura bizarra e peluda do outro lado. Então lá foi ele, virando para a direita e depois para a direita novamente, já que estava indo tudo como planejado. E assim seguindo sempre pela direita, ele conseguiu chegar em um certo ponto que não havia mais nenhuma saída e apenas um círculo consideravelmente grande. Havia uma criatura muito bizarra e peluda, muito semelhante com a que tinha encontrado na metade do labirinto. Mas e agora o que ele poderia fazer? Com apenas uma corda e uma mochila com pouca comida, ele teve uma ideia. Colocou toda a sua comida restante em um monte e chamou a atenção da criatura, jogando uma maçã contra ela. Quando ela se virou, Caio percebeu que era uma espécie de lobo gigante sem olhos. Ele sentiu que realmente era seu dia de sorte. A criatura se aproximou do monte de comida e lentamente foi cheirando ele. Enquanto Caio se aproximava por trás, a única coisa que ele poderia fazer era tentar enforcar o lobo. Quando a criatura finalmente começou a comer, ele teve que agir rapidamente, pois em 2 ou 3 abocanhadas, toda a comida acabaria. Rapidamente ele saltou pelo flanco do monstro e conseguiu lançar a corda ao redor do pescoço. Surpreendentemente, o pescoço da criatura quebrou apenas com um leve puxão. Talvez esse realmente fosse o dia de sorte de Caio. A criatura caiu ao chão e o garoto escutou algo como pedras se movendo. Olhando ao redor, percebeu que no centro havia uma escada. Descendo ela, finalmente chegou no local onde fora prometido descanso. Era um belo jardim, e não mais do que 1000 pessoas haviam passado durante esse tempo todo.
Explorando o local, ele percebeu que havia uma área de espectadores, e lá haviam várias pessoas assistindo os jogadores remanescentes. Estranhamente o garoto se sentia em casa nesse local, e perguntou para algumas pessoas que estavam ali, se quando passaram pelo labirinto, eles também derrotaram um monstro com facilidade. Eles responderam que sim, pois 3 novos monstros eram criados para cada leva de pessoas, então quanto mais rápido a pessoa encontrar um, mais rápido ela o mataria, pois ainda era apenas um bebê mal desenvolvido. Depois do fim dos 777 dias, apenas cerca de 40.000 pessoas haviam passado pelo labirinto inteiro. Ficaram cerca de um ano completo dentro desta utopia. Depois deste tempo, uma porta se abriu e o mundo lá fora estava totalmente diferente. Não haviam nem vestígios de que outrora havia uma civilização ali. Intrigados e com certo medo, as pessoas saíram do santuário para voltarem a viver em um mundo comum e reconstruir suas vidas do zero, a partir da pedra.